hoje, tá? Aliás, Rafaela, é um termo da aula de hoje. Ah, muito obrigado, Caleb. Valeu demais. Nós vamos falar sobre os povos indígenas hoje, tá? Então hoje, Rafa, uma intimidade, hein, Rafa? Segunda aula, a gente já tá amigo, entendeu? Hoje você vai ter muitas oportunidades de entender por que que dizer índio não é o mais adequado, tá bom? Então nós vamos falar sobre... então pronto, então agora é Rafa. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre os povos indígenas e vamos entender por que é mais correto falar de povos nativos, povos originários, mais adequado do que índios, tá bom? Fica tranquilo que você tá na aula certa, hoje a gente vai começar falando sobre isso. Beleza, gente? Gente, eu vou fazer como... Olha, Fernando aí, ó, trazendo seus ancestrais, que bacana, Fernando. Acho muito bacana isso, a gente trazer ancestrais, né, trazer para nossa identidade, nós como brasileiros, a ancestralidade que não é europeia apenas, né, porque o brasileiro em geral, ele às vezes abdica ou deixa de ressaltar sua ancestralidade indígena, sua ancestralidade africana, né, e com a educação, com a conscientização, aos poucos as pessoas vão tendo essa visão mais ampla da sua identidade, né. Eu vou até já colocar aqui, eu vou colocar aqui para vocês os nossos slides, para nós já abordarmos a aula de hoje. Eu tô um pouquinho rouco, mas dá para me comunicar, tá? Aqui, ó, vamos falar sobre o período pré-colonial e sobre a administração colonial. Como de costume, gente, eu vou começar fazendo uma exposição de uns 30, 40 minutos, tá? E vocês podem trazer perguntas, comentários, sempre bacana, a gente vai conversando. E ao fim desse período, nós vamos responder algumas questões lá da nossa apostila, beleza? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Aqui, ó, a tataravó do Fernando era tupina, que bacana. É porque, Eduardo, provavelmente a família do Fernando é como a maioria das famílias brasileiras. Tem uma ancestralidade muito rica, muito diversa. Isso é o Brasil, né? Quando você conversa com um francês, em geral você vai falar da ancestralidade dele, meio chato, viu? Falar, meu pai era francês, meu avô, meu bisavô francês, e meu tataravó de é meio chato. O brasileiro não. Tem uma avó que era indígena, outra que era negra, outra que era portuguesa, e aí casou com um que era italiano. Essa riqueza faz parte da nossa formação histórica mesmo, tá? Porque o Brasil, ele não é um país, um dos países de origem africana. O Brasil é o maior país africano fora da África, ou seja, o maior número de descendentes de africanos fora da África. O Brasil é o maior país japonês fora do Japão. O Brasil é o maior país árabe fora do Oriente Médio. O Brasil tem mais descendentes de libaneses do que população do Líbano, gente. O Brasil tem descendentes de europeus de várias áreas da Europa, né? De Portugal, da Espanha, da Itália. O Brasil é o maior país italiano fora da Itália. Então, assim, essa diversidade cultural é muito importante nessa característica do brasileiro de ser um povo muito criativo. Por que nós somos um povo tão criativo, tão versátil? Isso é uma coisa reconhecida, todo mundo já morou fora, já percebeu isso, achou a gente muito criativo, muito versátil e tal. É por conta da abundância de repertório cultural, gente. O brasileiro tem uma abundância de repertório cultural por todas essas referências que é incrível. Agora, isso não quer dizer que essas referências culturais não tenham uma hierarquização e preconceito, discriminação, nada disso. Pelo contrário, todo esse melting pot do Brasil é o verdadeiro melting pot, é a verdadeira mistura de etnias e culturas. Tudo isso foi feito de maneira muito hierarquizada, de maneira étnico-hierarquizada. O brasileiro até hoje é profundamente, eu tô falando do brasileiro em geral, tá, gente? Não as exceções. O povo brasileiro, de maneira estrutural, é profundamente eurocêntrico, ou seja, privilegia as nossas referências europeias. Então é comum uma pessoa que você vê que ela é morena, ela é moreninha. Aí você fala, você é descendente de quê? A pessoa, de italiano. Já aconteceu muito eu falar, não é só de italiano, né, queridinho? Mas a pessoa só fala do italiano. Por quê? Eurocentrismo, né? Então a gente tem muito isso. Aí, ó. E isso é muito bacana. Eu gosto muito de perguntar a árvore genealógica do brasileiro. Você vê que é muito interessante. É muito diverso, em geral, né? Vamos que vamos. Sabe? Aqui, ó. Vou mais um pouquinho pra frente. Aqui, é disso que eu tava falando, tá? A gente falando ali do início da colonização portuguesa, hoje a gente vai falar de antes da colonização portuguesa, dos primeiros contatos que os portugueses tiveram aqui com os povos nativos, com os povos originários, tá? Nós chegamos aqui, ó, na matriz inicial. Depois essa matriz foi se diversificando, tá, gente? Ficando mais complexa, mais sofisticada. Você pega no século XX, você vai ter os japoneses, né? O Brasil se tornou a maior colônia japonesa fora do Japão, os árabes, a colônia judaica também. Enfim, gente, o Brasil se tornou um país muito diverso, né? E lá no início, a gente fala do contato do europeu com os indígenas. Só que, como eu estava dizendo aqui inicialmente para vocês, vou aproveitar a pergunta do Fernando para introduzir nosso primeiro assunto. Nós vamos falar dos povos indígenas, tá? Vamos falar desse período pré-colonial, os povos originários, os povos que aqui já habitavam. E o primeiro ponto é justamente denunciar essa característica da sociedade brasileira que vem até os dias de hoje, que é o eurocentrismo, né? Eu, no ensino médio, por exemplo, eu dando aula para o ensino médio, eu estava contando esses dias, são mais de 20 capítulos sobre história europeia. Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Russa, e por aí vai, né? Primeira Guerra Mundial são matérias importantes de fato. Um capítulo sobre história africana. Tá? E nós temos metade de um capítulo sobre povos indígenas, que é justamente esse que vocês estão tendo, que é povos pré-colombianos, em que a gente faz uma introdução muito básica sobre os povos originários, e tem um outro capítulo que nós falamos de povos pré-colombianos, incas, astecas e mais, também de maneira muito incipiente. O resto, a gente fala de história europeia. Tá? E o mais interessante não é isso, é que todos os anos tem aluno que reclama por que a gente está vendo povos africanos, em vez de estar estudando Revolução Francesa, Revolução Russa. E assim, gente, eu tenho que ser educado, eu falar de certo, porque o Brasil não fica do lado da Dinamarca, né? A população brasileira, 60% é de origem africana. Né? Mas enfim, eu fico um pouco ansioso com isso, porque isso serve quando a gente tem que tratar de questões muito duras, muito solidificadas na nossa cultura, como esse racismo estrutural e tudo mais. Se a gente não bater duro, essa parte, essa crosta calcificada não cai, tá, gente? Então, assim, com toda educação, todo respeito, mas esse não é o tipo de assunto que eu prefiro falar de maneira doce, porque isso não é nada doce. A gente tá falando de preconceito, de sofrimento, de uma identidade eurocêntrica em um país de grande diversidade, uma diversidade que a gente deve aprender a valorizar e não esconder, sabe? Então eu falo isso de maneira com muita educação, mas eu não vou ser docinho, não. Tem algo que a gente é doce na aula de hoje, não. Essa parte que eu tô falando dos indígenas, a história dos indígenas, a história de séculos de genocídio e de negação da sua história, beleza? Então vamos embora. Gente, aqui, ó. Rebeca,
eu não sei se entrou agora, vamos fazer o seguinte, Rebeca, é uma proposta que eu fiz para todo mundo. Eu estou fazendo essa dinâmica nas aulas, e eu começo fazendo uma exposição do conteúdo, uns 40, 50 minutinhos, e aí depois dessa primeira exposição, a gente responde algumas questões da lista. Pode ser, meu anjo? Você agora até lá? Pode ser? Para ficar organizadinho? Pode ser? Então tá bom. Aqui, ó. Exatamente, viu, Rafaela? De fato, viu? Aqui, ó. Inclusive, foi necessário que o currículo das escolas fosse mudado por lei federal para incluir história dos povos, história e cultura africana e história e cultura indígena, para o brasileiro reconhecer esses aspectos na sua cultura. Porque nós temos essas influências, só que o brasileiro não é educado nessas influências. Quando você não conhece a origem de nada, você não aprende a valorizar. Quando você conhece a história de alguma coisa, você aprende a valorizar essa história, gente, essas características culturais, tá? Então foi incluído, a gente precisou de uma lei federal de 2003 para incluir, olha só, história e cultura afro-brasileira. Isso é uma prova da permanência do racismo estrutural até o século XXI. Precisou de uma lei. E mesmo tendo lei, eu sempre, para me proteger, que infelizmente tem muitos alunos racistas, aliás, grande parte, isso é um fato, tá, gente? Como eu disse, eu tô falando de maneira firme, com toda a educação, isso é só um fato. A aula de hoje eu não vou ser doce. Porque precisa ser enfático e firme pra gente tratar desse assunto. Não tô falando de assunto doce, assunto triste. Precisou de uma lei federal, gente, para obrigar a ter história e cultura africana. Como se o Brasil fosse um país vizinho da Noruega, só tivesse europeu aqui, sabe? E mesmo assim colocaram quantos capítulos nos livros? O suficiente para cumprir a lei. E em 2008, essa lei passou a incluir o quê? História e cultura afro-brasileira e indígena, porque também não tinha nada dos povos indígenas. Tá? Então, assim, os pesquisadores nas universidades, os curiosos, os historiadores, a pessoa que estuda, né, no curso superior, estudava povos africanos e indígenas. Até o ensino médio, não. E aí, nós respondemos a primeira pergunta da nossa colega da Rafa. É por isso que tanta gente hoje fala índio, em vez de falar povos indígenas. Porque acha, não teve muito estudo sobre o que são os indígenas, tá? Gente, inclusive, sempre que eu tô dando aula de história, eu tô preparando vocês também para as redações, tá, moçada? Porque a maior fonte de repertório que vocês têm, eu falo isso sem querer puxar a sardinha pra minha brasa, e já puxando, pergunta pro professor de redação, ele vai falar, são ciências humanas, gente, tá? Então dou aula pra você fazer a prova de ciências humanas e também aproveita os ganchos para linkar ali com redação, como eu tô fazendo no início dessa aula, beleza? Aqui, ó, tem um capítulo na Constituição Federal, que é o capítulo 8, do título 8, que trata dos índios, tá, gente? Então, tem direitos ali garantidos na nossa Constituição. Gente, vamos lá. Super importa, né, Rafa? É importantíssimo. Primeiro contato dos portugueses com os indígenas, a gente fala lá daquela viagem famosa do Cabral. Vocês, dá licença, só que eu vou fechar a janela aqui, tá? Eu tô achando que vai chover, hein? Pronto, agora. Gente, o primeiro contato dos portugueses com os indígenas, o primeiro contato previsto em documentação histórica, foi relatado numa fonte primária, num documento histórico. Eu sou historiador de documento, gente, eu sou historiador de fonte primária, adoro isso. Fui diretor do arquivo histórico durante 7 anos aqui de Goiás, então vai falar de história e falar de documentação, que é o que atesta a cientificidade, né? A ciência, a objetividade que a gente está tratando. E o primeiro documento, gente, que muitos devem se lembrar, é aquela famosa carta do Pedro Vaz de Caminha para o rei de Portugal. No século XIX, eles apelidaram aquela carta de carta do descobrimento ou carta do achamento, que é um termo que os historiadores do século XIX usaram, mas que hoje nós abandonamos, nós historiadores do século XXI, porque o Brasil não foi descoberto. Essa versão dos primeiros historiadores lá da época do Dom Pedro II, ela caiu por terra. Você não descobre terreno, lugar habitado, né, gente? Imagina, eu vou lá no Alphaville, vou chegar na primeira mansão e falar, opa, descobri uma casa, que casa maravilhosa. Vou sentar, ligar o DVD, pegar uma Heineken, vai chegar a família e falar assim, opa, acabei de descobrir sua casa. Então, assim, gente, não se descobre terreno habitado, tá? Mas a carta foi apelidada lá no século XIX de Carta do Descobrimento do Brasil, do Pedro Vaz de Caminha, ou Carta do Achamento do Brasil. Inspirado nessa carta, num contexto lá do século XIX, em que Dom Pedro II estava investindo na construção de uma identidade nacional brasileira, porque o brasileiro não tinha identidade nacional, tá, gente? Isso foi sendo construído durante o período do Império. Dom Pedro II patrocinou essa obra aí, ó. Essa obra do Vitor Meirelles, que é Primeira Missa no Brasil, que é inspirado no documento do Pedro Vaz de Caminha. Pedro Vaz de Caminha, naquele documento, ele fala do contato com os indígenas. Ele fala que os portugueses rezaram uma missa, que os portugueses ficaram em volta, entenderam bem, enfim. E aí você tem esse famoso quadro do Vitor Meirelles, era o pintor mais prestigiado do Brasil, lá em 1861, ele retratando o que seria a primeira missa no Brasil, em 1500, tá? 1500. Só que isso aqui, gente, primeiro, esse quadro é extremamente idealizado, tá? É uma visão de um brasileiro, de um pintor brasileiro da segunda metade do século XIX, uma visão que coloca os europeus no centro, em destaque, e os indígenas já como marginais, na margem dessa inauguração do Brasil, tá? Mas é a imagem que muita gente tem. E a colonização portuguesa vai começar a acontecer só 30 anos depois, tá? Não se dá em 1500. O início da colonização portuguesa acontece depois de 1530. Esse período que vai de 1500 até 1530, em que os portugueses não tinham interesse ainda em colonizar essas terras, é que nós chamamos de período pré-colonial. Beleza? Aqui, ó, a carta do Pedro Vaz de Caminha. A famosa carta do achamento do Brasil, ou do descobrimento do Brasil. Lá, ele estava na expedição com Cabral, né, moçada? E aí eu vou fazer um exercício aqui com vocês, pra gente falar dos indígenas. O brasileiro de hoje, eu tô falando do brasileiro atual, não conhece em geral os povos indígenas, né? Eu fui conhecer os primeiros povos indígenas na vida adulta, quando eu conheci Xingu. Eu fiquei encantado, assim, eu descobri muita coisa. O brasileiro não conhece o Brasil, né, gente? E esse fotógrafo aqui, gente, eu adoro fotografia, tá? E ele é um dos fotógrafos mais premiados mundialmente, é o Ricardo Stuckert. E ele fez um trabalho, alguns anos atrás, em que ele foi percorrendo várias comunidades indígenas no Brasil, e eu fui acompanhando. E eu fiquei encantado, assim, eu lembro que os comentários dele, ele tem um perfil no Instagram, eu vi que os comentários dele lembravam muito os comentários do Pedro Vaz de Caminha lá em 1500. E aí, quando eu percebi, a gente estava fazendo um exercício triangular. 3 olhares de 3 brasileiros separados no tempo e no espaço, tendo mais ou menos as mesmas impressões. Olha que coisa. Ele achou os indígenas muito bonitos, né? Tem umas indígenas, os indígenas muito bonitos, gente. O Pedro Vaz de Caminha também tinha achado. Assim, outra, o tanto que eles tomam banho, né? Como é que é a vida deles em comunidade, a receptividade deles. Eu vou passar rapidão isso aqui, pra gente, aqui, ó, o Pedro Vaz de Caminha, a feição deles é serem pardos, né? Falando que eles eram morenos, bandeiras avermelhadas e tudo mais. Gente, olha que coisa linda. Os indígenas, né? E são várias nações, né? Então, eu vou deixar essa dica pra vocês. Quem gosta de fotografia, quem gosta de acompanhar, assim, os povos indígenas, fica a dica aí desse trabalho do Ricardo Stuckert. Isso aí é o Instagram dele, tá, gente? Então, os povos indígenas aqui nos dias de hoje, tá? E
E eu lembro no Xingu, eles falam a sua língua, a cada um tem sua língua, tem várias línguas vivas, eles conversam entre eles, mantêm suas tradições, seus rituais, suas festas, seus costumes, mas é claro, falam português, faz faculdade, não é um celular, uma faculdade, uma modernidade, uma tecnologia que vai tirar a cultura de ninguém. Afinal de contas, ninguém considera o japonês menos japonês por ser um povo com tanta tecnologia de origem ocidental. É uma, né? Os japoneses absorveram essas tecnologias na virada do século XIX e XX, na Revolução Meiji, não se tornaram menos japoneses por isso, porque o que torna o indígena indígena, seja o cada nação indígena, é manter sua identidade, suas tradições, sua língua, sua cultura, talvez sua religião também, tá? Falo isso porque tem muita gente preconceituosa que fala assim, você tem caminhonete, celular, como é que é índio? Não é isso que define cultura. Não é a pessoa viver parada no tempo, né? Viver no paleolítico. Isso não é todo mundo, ou o brasileiro do século XIX vive igual o brasileiro de hoje. Vai dizer que nós somos menos brasileiros do que o brasileiro do século XIX. Então isso não existe, tá, gente? Isso é um preconceito com os povos indígenas, como se a modernidade e as tecnologias fossem coisas que tirariam a identidade deles. Como se a identidade deles fosse ser um pouco atrasada tecnologicamente no tempo, tá? Tem nada a ver. Gente, eu vou passar mais pra frente aqui, então só sugerir essa pesquisa aí, ó. Agora eu vou pra segunda parte aqui, ó, que eu tô algumas fotos, pra gente resumir o que a gente tá. Vou voltar nessa parte daqui a pouco. Gente, os povos indígenas, resumindo, nós temos que entender que são vários povos indígenas, tá? Os povos indígenas são, quando os portugueses chegaram, agora a Rafa vai entender a diferença, eram mais de 180 línguas diferentes praticadas, onde hoje é o território brasileiro. Tá? Então eram várias, inúmeras, centenas de nações nativas. Por que a gente pode, o ideal é falar povos nativos, nações originárias, povos originários, e não índio? Porque índio cria uma generalização, como se todos formassem o mesmo povo. E não é isso, tá? São povos. Tanto que alguns desses povos eram amigos, aliados, com outros eles eram inimigos, tinham uma rivalidade antiga. Então, assim, eram várias línguas, várias religiões, várias culturas, eram várias nações, eram centenas de nações, onde hoje é o território do Brasil. Não existia uma nação chamada os índios, não. Você tinha os tupis, os guaranis, os aimorés, os cangangue, os tapu, enfim, gente, é tanto, os macro-G, né? Tô falando das macro-etnias, só de macro-G você tem mais de 20 etnias, nações ali. Então, o correto é falar por isso, entendeu? Se falar índio, você tá generalizando todo mundo. Na verdade, eram os povos originários, os povos nativos, as nações originárias da América, que entraram na formação do povo brasileiro. Ficou mais claro, Rafa? Tranquilinho? Aqui, gente. Outra coisa, gente, falando antes da chegada dos portugueses, a questão 3 de vocês, não sei se vocês separaram, pergunta do sambaquis. Sambaquis, gente, fala ali, ó, da pré-história mesmo, da história mais antiga dos povos originários, tá? Sambaquis são montes de conchas. Eu tive o prazer de conhecer, são conchas. Você vai andando, quando você vê de longe, você pensa que é areia, que é a cor é parecida. E aí quando você chega perto, gente, é isso que vocês estão vendo, ó, são conchinhas. E muito, gente, é gigante, assim, você vai caminhando, sabe? Eu acho que eu caminhei mais de 1 quilômetro em cima de conchas, tá? São chamados sambaquis. Eles ficam no litoral, que vão lá do Rio Grande do Sul até a Bahia, Maranhão, Pará, ou seja, todo o litoral brasileiro. São depósitos de conchas deixados por esses grupos, formando grandes depósitos que são chamados sambaquis, beleza? Eles chegam até 50 metros de altura, gente. Em Tupi, na língua Tupi, que era a língua da maior macroetnia que tinha no litoral, onde hoje é o Brasil, quando os portugueses chegaram, tá? Que os tupis eles dominavam aquela região do Rio Grande do Norte até a região do Uruguai, tá? Os tupis, sambaquis significa um monte de conchas, tá? Há milhares de sambaquis espalhados pelo litoral brasileiro. O mais antigo, gente, data de aproximadamente 6.500 anos atrás. Então esse aqui é um patrimônio histórico, tá, gente? Da pré-história americana, muito antes, milhares de anos antes da chegada dos europeus aqui. Belezinha? Vamos lá, agora vamos para o nosso período pré-colonial. Chegada dos portugueses nessas terras. Gente, fala de período pré-colonial, eu coloquei aqui já nesse slide os principais tópicos que vocês precisam saber, tá? Primeiro, eu vou resumir alguns tópicos aqui, nos próximos slides a gente aprofunda nesses tópicos. Primeiro, durante 30 anos, Portugal não teve interesse em colonizar essas terras. Por quê? Porque Portugal estava muito interessado ainda na colonização lá do Oriente, das Índias Orientais. Beleza? Onde hoje é a Índia, China, porque estava dando muito mais lucro, gente. Nossa, buscar aquelas especiarias, seda, porcelana, tudo do Oriente, estava dando muito mais lucro. Então eles estavam muito mais interessados lá. Aqui nessas terras, que ainda não é Brasil, vocês sabem que o Brasil vai sendo construído durante o período colonial, durante a construção do Brasil, durante a colonização, a conquista. Aqui na América, eles não encontraram de cara metais preciosos, diferentemente dos espanhóis, que rapidamente encontraram metais preciosos e começaram a exploração da mineração de metais preciosos. Aqui onde hoje é o Brasil, não, tá, gente? Aqui eles não encontraram metais preciosos, então não tinham, a princípio, muito interesse. Agora, os portugueses, durante esse período, que são 30 anos, que os portugueses ainda não têm interesse em comercializar, aliás, em colonizar, eles realizam trocas comerciais com diversos povos nativos. Você viu que eu tomei cuidado de ser coerente com o que eu acabei de falar, né? Eu falei, os portugueses realizavam trocas comerciais com diversos povos nativos. Eu falei com os índios. Porque você fala com os índios, fica parecendo que é o mesmo povo, que tinha os mesmos hábitos, que falava a mesma língua, que comia as mesmas coisas, que tinha a mesma aparência física, e não, gente. Variava, você tinha em Salvador, onde hoje é Salvador, subia um pouco, onde hoje é Pernambuco, descia para onde hoje é São Paulo. A etnia, a aparência física, a língua que era falada, religião praticada, mudava completamente. Eram vários povos que viviam nesse território aqui, tá? E os portugueses realizavam muito comércio nesse período com esses povos, trocas comerciais. É claro que esse comércio era dado por meio de troca de mercadorias. Os povos nativos da América, eles não conheciam a economia monetária, né, gente? Moeda, dinheiro. Então a troca, o comércio se dá por meio da troca. Esse comércio feito por meio da troca, que predominou no período pré-colonial, é chamado de escambo. Beleza? Então começa por meio de troca. Quais eram os produtos mais buscados nessa troca de parte a parte? Entre os portugueses, o produto que eles mais buscavam aqui com os povos nativos da América era o primeiro, o pau-brasil, tanto que dá o nome do nosso país, primeiro produto explorado em massa, né, o pau-brasil, e as drogas do sertão, chamadas drogas do sertão. Vou começar explicando o que é drogas do sertão, porque o pau-brasil agora lembra mais. Drogas no sentido de drogaria, né, gente, de medicamentos. Os portugueses tiveram acesso a vários temperos nativos aqui da Mata Atlântica, da Amazônia, que eram muito valorizados pela gastronomia, foram ficando muito valorizados pela gastronomia europeia. É porque naquela época, gente, tempero e remédio era quase a mesma coisa. Os caras usavam as duas coisas, sabe? Porque drogas do sertão tinha finalidade medicinal, mas também tinha finalidade de tempero. Por exemplo, exemplo de drogas do sertão, que a gente chama de drogas do sertão: cravo, canela, baunilha, né? Então, assim, tudo isso, guaraná, né? Tudo isso eram drogas do sertão, que os europeus valorizavam muito.
tá? Tanto que a baunilha, que é nativa aqui da América, da Mata Atlântica, ela é muito mais apreciada e utilizada na gastronomia francesa, hoje em dia, do que nas gastronomias típicas do Brasil. Gastronomia baiana, capixaba, entendeu? Interessante isso, né? Mas é nativo daqui, tá? Bom, o pau-brasil. O pau-brasil é valorizado, primeiro pela sua coloração, muito vermelho, vermelho forte. Daí a aparência, né, a comparação com brasa, né, a madeira em brasa, vermelha, né? Então, pau-brasil. O pau-brasil é utilizado, é muito valorizado, até hoje tá? Para fazer móveis, é uma madeira de excelente qualidade, muito bonita, muito densa. Para fazer instrumentos musicais, violinos de pau-brasil, violão de pau-brasil, piano, tá? Mas principalmente para fazer uma tintura com a qual eram tingidos tecidos. Aí ficava aquele tecido carmim, vermelho escuro, muito elegante, muito bonito, era muito valorizado, tá? Então a retirada desse pau-brasil e das drogas do sertão das matas era feita pelos próprios indígenas, que trocavam com os portugueses por meio do escambo. E o que eles recebiam em troca? Então, do outro lado, o que os indígenas buscavam? Gente, os portugueses tentaram enfiar tudo quanto é quinquilharia, bugiganga sem valor para eles, tá? Miçanga, anel, bugiganga, colar. Tem até a brincadeira, eu disse no início, os indígenas, eu tô até reforçando isso, que virou toda uma piada aqui no Fundamento Histórico, os indígenas ficaram muito encantados com os espelhos, porque não tinha espelho aqui, né, gente? A primeira vez que eles olhavam, viam espelho, ficavam encantados com aquele negócio. Só que logo depois, a primeira vez, eles perderam o interesse. O que os indígenas, os povos nativos aqui mais buscavam com os portugueses? Machados de metal no período pré-colonial. Falo isso porque quando fala espelho, muita gente deprecia os indígenas, fala, nossa, gente, trocar o pau-brasil, que era muito mais valorizado que o português, por espelhinho. Não, gente, calma lá. Pra eles, na visão deles, o pau-brasil tem bastante, espelho lá eles não tinham. Tá? E outra coisa, eles logo perderam interesse por espelhos. Eles queriam machado de metal, que é uma coisa muito mais prática pra eles. Porque os povos nativos aqui do litoral, eles não estavam no paleolítico, eles estavam no neolítico, eles já tinham agricultura. Assim, cultivavam mandioca, milho, outros gêneros, plantavam um bosque cheio de árvores frutíferas em volta da aldeia. E a parte mais difícil do trabalho, por exemplo, das nações tupis, era cortar a roça para poder plantar mandioca. Porque eles faziam isso com machado de pedra. Olha a canseira. E aí, quando chega um machado de metal, de origem europeia, eles achavam muito vantajoso, os indígenas, trocar algumas toras de madeira ou alguns carregamentos de drogas do sertão por um carregamento de machados de metal. Beleza? Então era o escambo. Os portugueses, nesse período, construíram armazéns, é um misto de armazém e fortaleza, no litoral, para poder ficar fazendo esse comércio com os indígenas, tá? Que são as feitorias, beleza? Então você tinha essas edificações no litoral, eram postos avançados ali do comércio português, em que eles guardavam as trocas que eles realizavam com os indígenas, até o navio passar e levar para Portugal. Belezinha? Aqui, ó, urucum, bem lembrado, Andressa, urucum também, né? Açafrão, aí, ó, açafrão com mel, eu acho que eu vou fazer isso na minha garganta, o que você acha, agora? Exatamente, açafrão é remédio e tempero ao mesmo tempo. Outra coisa, canela. Canela também faz muito bem pra saúde, né? O... Vou fazer isso. As feitorias, Ana Mel, eu vou passar aqui pra frente pra responder a pergunta da Ana Mel e eu volto aqui, tá, gente? Feitorias é isso aqui, ó. São essas construções portuguesas no litoral para os portugueses negociarem com os indígenas. Então eles usavam essas feitorias como, ao mesmo tempo como armazém, para armazenar pau-brasil, armazenar drogas do sertão, e também para fazer as trocas, para se proteger de índios que não eram amigos deles, que eles chamavam de índios bravios, tá bom? Então era uma construção portuguesa no litoral brasileiro, nesses primeiros anos de contato com o indígena. Agora, onde eu tô passando o mouse aqui, ó, à direita e aqui embaixo, são feitorias modernas, feitorias que os portugueses fizeram lá no século XIX. No período pré-colonial, as feitorias, onde hoje é o Brasil, eram mais ou menos do jeito que tá aqui, ó, em cima do lado esquerdo. Era feito de madeira, coberto com palha, era mais simplesinho, tá? Então eram essas edificações. Entendeu, Ana Mel? Para poder comercializar com os indígenas e tal. Eles construíram essas feitorias. E, gente, pau-brasil, ó. Isso aqui é uma madeira pau-brasil, árvore vermelhinha, tá vendo? Do que história da exploração do pau-brasil. Olha, móveis feitos de pau-brasil, violino de pau-brasil, o timbre do violino de pau-brasil é uma coisa muito delicada, muito bonita, tá, gente? É o melzinho que tá quente, é limão. Eu vou fazer isso, né? Eu voltando às aulas agora, até a garganta acostumar, ela vai ficando um pouquinho louco. Colocar aí, ó. Você vê que, ó, até hoje a gente tem as receitas dos indígenas, né? Um melzinho, um açafrão, limãozinho, bota ali, faz um gargarejo, né? Ian, mais pra frente, por gentileza, porque senão a gente pula muita coisa, a gente perde a didática, viu, Ian? Eu vou pedir a licença pra gente falar no momento oportuno, tá bom, querido? Porque câmaras municipais é o último assunto da nossa exposição. Porque senão você entende, o resto dos alunos não entendem. Aí você jogou um problema no meu colo. Tá bom, queridão? Vamos lá. Aqui, ó. Ó o tecido, ó. Tecido pintado em tinta, feita à base de pau-brasil. Inclusive, esse negócio de cor de tinta é engraçado, eu chamo de carmim. Mas cor de tinta é difícil, né? Mulherada é melhor com cor de coisa do que nós homens, né? Né, Machado? Homem fala bege escuro, bege claro e bege. Mulher fala caramelo, areia. Como é que chama? Isso é tom café. Mas vamos lá, gente. Que escândalo. Vamos lá. Poliana, dava muito lucro, tá? Mas bem menos lucro do que as especiarias das Índias. Pra você ter uma ideia, Poliana, uma caravela abarrotada de pau-brasil nesse período, no início do século XVI, valia o mesmo tanto que um baú com pimenta do rei. Um baú médio com pimenta do rei. Que era buscado lá nas Índias, lá na Índia. É por isso que eles estavam muito mais interessados nas Índias do que aqui, nessas terras aqui. Compreendeu? Sacou, Poliana? Isso, Eduardo. Era mais fácil, né? Dava mais certo, ganhava mais dinheiro. Agora, tínhamos que pegar, por exemplo, o Fernão de Noronha era um cristão novo, um judeu convertido, né? Que arrendou a exploração do pau-brasil aqui nessas terras, durante o período pré-colonial. Então ele conseguiu da coroa portuguesa o monopólio da exploração do pau-brasil nesse período, e aí ele ganhava muito dinheiro com isso. Tanto que tem aquele arquipélago em homenagem a ele, né? De Fernando de Noronha, né? Aqui, gente, escambo, né? Geralmente, quando vamos falar de escambo, mostra o Portuga com o espelho na mão, trocando com os indígenas alguma coisa, né? Virou meio as feitorias, não é isso? Gabriela, de fato, tá? Os portugueses, eles estavam ali crescendo no comércio das Índias. Desde o final do século, desde Vasco da Gama, lembra da nossa última aula? 1498, Vasco da Gama foi lá? Pois é, isso aqui é logo depois. Durante 30 anos, você vai ter as viagens dos portugueses lá para as Índias, realizando comércio e tentando dominar áreas ali, ganhando muito dinheiro. Belezinha? É um período em que eles faziam muito comércio lá. Aqui, gente, vamos pra frente. Sabe, inclusive, ó, uma música, não sei só os fortes vão ter referência. Galera,
Conhece aí Legião Urbana, Renato Russo, né? Que eu quero crer que seja a maioria. Eu sou apaixonado, sou suspeito pra falar. Mas o Legião Urbana, banda dos anos 80, a maior banda dos anos 80, uma referência, o vocalista e poeta, compositor era o Renato Russo. E tem um livro dele, olha só, falha freudiana. Tem um disco dele, um álbum deles, né, da Legião Urbana, que se chama Descobrimento do Brasil. Em que ele fala justamente da formação colonial do Brasil, das mazelas do Brasil. E a primeira música é Índios, que começa tudo ali, né, gente? Índios. E nessa música ele fala da colonização, desse período. Aqui a referência histórica, nos deram espelhos, fazendo uma referência ao escambo, né? Os portugueses davam espelho pro indígena. E vimos o mundo doente, que é uma referência à epidemia de gripe, que matou dezenas de milhões de indígenas nas Américas no contato com o europeu. Porque os europeus, assim como os africanos e asiáticos, tinham contato com o vírus da gripe há mais de 10 mil anos. Então, eles já tinham resistência. Os americanos não. Então, quando eles entraram em contato com o vírus da gripe, muitos morreram. Muito mesmo. Milhões. Dezenas de milhões. Então, nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Na música dele, gente, em várias referências a espelho que nós estamos estudando, ó. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Um indígena tinha uma vida mais simples. Né? Ele tinha lá comida, tinha as coisas pra fazer, tinha festa todo dia, churrasco, o fruto, o peixe, a mandioca, né? Então tinha pamonha, tapioca, tudo isso são alimentos indígenas, tá? Pamonha, tapioca, porque milho daqui, mandioca também. Aí eles colocavam uma carne de caça, um peixinho, e frutos aqui, que são tipos daqui, caju, abacaxi e tal. E eles não entendiam por que o português ficava o dia inteiro explorando as terras, o dia inteiro cansando aquilo. E quem relatou bem essa diferença cultural foi o padre José de Anchieta, que era um padre jesuíta que veio para colonizar, para catequizar os indígenas. E ele conta muito, assim, contava nas suas memórias, que os indígenas achavam estranho quando ele explicava que Deus, o Deus dos cristãos, ao mesmo tempo é um e três, que é o dogma da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Renato Russo fala isso aqui, ó. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Então o Renato Russo fala na primeira pessoa como se fosse um indígena, sabe? Refletindo sobre a colonização do Brasil, o contato com os europeus. Aqui, ó. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo, e mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos obrigado. Gente, a quantidade de palavras de origem indígena, de cidades que têm nomes indígenas, e as pessoas não sabem, não agradecem, não fazem referência. Ó, a cultura. O que a gente chama de cultura caipira, que a gente celebrou agora em junho, festa junina, é a cultura cabocla, gente. Caboclo, misturando português com indígena. Tá? Cultura cabocla, muito forte aqui no Goiás. Milho, ó, tudo prato aqui, ó. Milho, pamonha, curau, né, assim? Tudo isso é a nossa cultura cabocla, a nossa cultura indígena. As cidades, Pindamonhangaba, ó, tudo nome indígena. Nome tupi, Itaquaquecetuba, Itapemirim, Itumbiara, Piracanjuba, e por aí vai, tá, gente? Tudo nome indígena, tá? E ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera, ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Isso aqui faz referência ao genocídio das nações indígenas que vem acontecendo há 500 anos. Professor, eu acho que você falou errado, não sei. Você não falou que aconteceu há 500 anos, não. Vem acontecendo. Estou usando gerúndio, tá? Dá uma olhadinha depois nos jornais, pesquisa no Google, conflitos entre garimpeiros, poceiros e indígenas em áreas de preservação indígena. Pronto, aí você vai entender o que eu estou falando. Há 500 anos que nós temos um genocídio acontecendo. E continua acontecendo, tá? Todo mundo sabe o que aconteceu recentemente com o Bruno, né, e o jornalista inglês. Mas vamos lá. Gente, período colonial. Muito bacana aquele filme. Eu sou suspeito pra falar, gosto mais de Renato Russo, né? Vamos lá. A Vitória perguntou, no período pré-colonial, houve escravização dos indígenas? Vitória, como os portugueses ainda não estavam colonizando, ou seja, se assentando aqui permanentemente, não houve esse tipo de exploração da mão de obra, tá? O que havia era o escambo. Então a mão de obra era indígena por meio do extrativismo, só que eles conseguiam o fruto dessa mão de obra por meio da troca, do comércio, do escambo. A escravização dos indígenas aconteceu? Sim. Tem gente que acha que não. Houve sim, mas durante o período colonial, a partir da colonização. Respondido, Vitória? Ficou mais claro? Aqui, ó. O Eduardo perguntou, professor, outros países europeus participaram dos comércios? Participaram sim, Eduardo. Os holandeses houve comerciantes holandeses, ingleses, mas principalmente franceses, tá? Na costa do que hoje a gente chama de Brasil, comercializando com os povos indígenas. Inclusive, entra nos motivos pelos quais os portugueses decidiram colonizar essas terras. É bom você ter trazido esse motivo. Que hierarquização você está tratando, Gustavo? Não entendi a pergunta. Exprima de qual hierarquização você está falando. Os portugueses, gente, por que eles decidiram colonizar? Primeiro motivo, o comércio das Índias Orientais entrou em crise, por motivos que não cabem nessa aula, mas principalmente pelas guerras com os espanhóis. E a Costa Cá entrou em crise. E aí os caras têm que diversificar os investimentos, não é isso? Vão olhar com mais carinho para essas terras. Segundo motivo, assédio de outros povos, outras nações europeias nessas terras, ou seja, outras nações que queriam essas terras, especialmente os franceses. Então os portugueses entenderam que se eles não colonizassem, provavelmente eles perderiam essas terras para os franceses. Quem não dá assistência para a concorrência, já vi isso, acho que não nesse contexto, mas os portugueses, eles precisavam colonizar essas terras porque eles estavam sofrendo forte concorrência dos franceses, também de holandeses e ingleses, mas em bem menor proporção. Belezinha? Outra coisa, terceiro motivo, os portugueses estavam tendo uma experiência muito bem sucedida com a plantação de cana-de-açúcar, que é de origem indiana, lá nas Ilhas Cabo Verde, Ilhas Atlânticas, perto da costa africana, de clima tropical. Aí eles tiveram a seguinte ideia: se a gente expandir esse tipo de cultivo de cana-de-açúcar lá para aquelas terras, lá do outro lado do Atlântico, que são muito mais terras, a gente pode ganhar muito mais dinheiro do que a gente já está ganhando em Cabo Verde. Esses são os três motivos. Belezinha? E aí o rei de Portugal decide colonizar. Começamos com a decisão do rei de colonizar, começamos o período colonial, tá? Eduardo, muito pouco, Eduardo, sabe por quê? O que a gente chama de Alemanha, no século XVI, eram mais de 300 países independentes. Então não tinha nenhum país muito poderoso do que a gente chama de Alemanha. A unificação da Alemanha, dos países alemães em um país chamado Alemanha, é de 1871, e vocês vão estudar em História Geral com o nome de unificações tardias, unificação alemã. Tá bom? E como é uma expedição, a expansão marítima é uma expedição muito cara, muito custosa, os países mais frágeis, como os países alemães, os países italianos, eles não tinham dinheiro para investir em expedições tão caras assim. Compreende? Ficou mais claro? Rafael, sim, Cabo Verde é um arquipélago na costa africana. E hoje é um país de língua portuguesa, formado por um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas, que fica ali a alguns quilômetros da costa africana, em que se fala português. Tive o prazer de conhecer alguns cabo-verdianos, eles falam português muito mais parecido que o português lusitano, português dos nossos patrícios. Beleza? Anamel, colonizar é assim, essa terra já era
habitada, povoada, tá bom? Então, eu entendi sua dúvida. É que você está me perguntando o seguinte, Ana, ver se eu tô correto. Você está achando que colonizar pode ser sinônimo de povoar. Não é. Essa terra já era povoada. O que é colonizar nesse contexto, então, professor? Colonizar é sinônimo de conquistar. É uma invasão, é uma conquista portuguesa. Então, sempre que eu estiver falando colonização portuguesa, eu tô falando de invasão, de conquista. Ficou mais claro agora? Ah, beleza. Vamos lá, Ian. Vamos começar a falar de capitalismo, o Ian tá ansioso. Vamos lá. Também tô. Gente, a primeira tentativa do rei de Portugal de colonizar essas terras foi uma tentativa, que é a famosa divisão dessas terras, em faixas litorâneas, que iam do norte ao sul, limitadas pelo Tratado de Tordesilhas, porque do lado esquerdo do Tratado de Tordesilhas as terras eram dos espanhóis, né, gente? Então você vai ter 15 faixas de terra para 13 capitães donatários, que recebiam essa terra do rei com a incumbência de colonizar essas terras com seus próprios recursos. Foi uma maneira que o rei de Portugal encontrou, gente, de tentar, pelo menos, colonizar essas terras sem gastar seu próprio dinheirinho. Belezinha? Espertinho ele, né? Então ele divide essas 15 faixas de terra para 13 donatários, porque 2 donatários ficaram com 2 faixas de terra. Beleza? Respondendo o Ian, mas daqui a pouco vocês vão entender, tá, gente? É só para não deixar o Ian na mão. Ian, como divisão administrativa, as capitanias hereditárias continuaram existindo até o século XIX, quando eles são transformados em províncias. Você vai ver que quando a família real veio para o Brasil, no século XIX, as antigas capitanias são renomeadas como províncias, quando o Brasil se torna Reino Unido de Portugal em 1816, Ian. Tá? Já essas províncias, por exemplo, Goiás era uma capitania, virou província em 1816. Em 1891, quando veio a proclamação da República, as províncias são transformadas em estados. Aqui veio o estado de Goiás. Ficou claro, Ian? Agora, comunidade separada e tudo mais, demora pouco tempo, porque a maioria deu errado, tá, querido? Vamos que vamos. Gente, aqui, ó, capitanias hereditárias. Dentro das capitanias hereditárias, o capitão geral, ele tinha funções de Estado, então funções típicas de governo. Ele podia formar exército, ele podia formar leis, ele podia organizar estruturas administrativas típicas de Estado, ou seja, de governo, tá? E ele devia doar grandes faixas de terra para que portugueses, recebendo essas terras, patrocinassem, providenciassem o cultivo dessas terras, especialmente de cana-de-açúcar, mas não somente, tá? Também de tabaco e outros produtos que eles tentaram procuraram cultivar aqui, tá? Essas propriedades rurais, doadas pelos capitães gerais para serem utilizadas economicamente, são as chamadas sesmarias, que estão na base dos latifúndios brasileiros até hoje em dia, tá, gente? Aquelas fazendas gigantescas do Nordeste brasileiro. Tá? Sim, Fernando. Goiás estava do lado espanhol do Tratado de Tordesilhas. É por isso que quando encontram ouro, onde hoje é Goiás, em 1722, os portugueses apressam, aliás, encontram ouro onde hoje é Cuiabá, em 1719, encontram ouro onde hoje é Goiás Velho, a cidade de Goiás, em 1722. E é por isso que os portugueses apressam as negociações com os espanhóis para superar o Tratado de Tordesilhas para um tratado mais moderno. Logo depois, em 1750, é criado o Tratado de Madrid, em que Goiás e Mato Grosso são devidamente colocados do lado de Portugal. Portugal teve que abrir mão de vários territórios lá nas Índias Orientais para os espanhóis, como por exemplo as Filipinas. Tá bom, querido? A gente vai voltar a falar desse assunto lá no século XVIII. Mas respondi sua dúvida? Beleza. Exatamente, Ana Júlia, bem lembrado, bem entendido. Em uma capitania, você tinha dezenas de sesmarias. Porque o capitão, vou fazer uma analogia, gente. Analogia é uso com moderação. Toda analogia, ela tem seus defeitos, então não é igual, é similar para você entender. O capitão é como se fosse governador, hoje. O sesmeio é como se fosse fazendeiro. No estado de Goiás, quantos governadores tem? E fazendeiro. Entendeu? Então você tinha um capitão donatário e um monte de sesmaria, um monte de sesmeio. Belezinha? E outra coisa, o capitão donatário tinha funções de Estado. O sesmeiro, ele utilizava a terra dele para funções econômicas. Do capitão donatário, vamos pra frente. Gente, apenas 2 capitanias deram certo como projeto de colonização. Pernambuco e São Vicente, tá? Pernambuco, eles plantaram cana pra caramba aqui, formaram os primeiros engenhos, surgiu o primeiro povoado português, perene, permanente aqui, que é a cidade de Olinda. Adoro aquela cidade, gente. Fui uma vez no Carnaval de Olinda, adoro. Nossa, saudade de Recife, Olinda, maravilhoso. Adoro Pernambuco, adoro. E São Vicente, da origem ao que hoje é São Paulo, sabe? O estado de São Paulo. Beleza? Todo o resto fracassou, porque era muito difícil, gente. Motivos do fracasso. Primeiro, escassez do capital necessário para instalação, gente. Imagina, hoje, 2022, você contratar o frete de 3 navios pra levar a gente pra caramba, contratar pra algum lugar. Hoje é caro? Muito caro. Agora pensa nessa época, que tudo era mais caro porque era mais escasso. Era exponencialmente mais caro. Então eu fico impressionado, é de 2 terem dado certo. E lembrando, o rei não ajudou, não. O rei falou, vai lá, filho, boa sorte. Meu dinheiro. Aqui, ó. Gente, 6 capitanias, os donatários nem foram, nem apareceram lá. Que, super entendo eles. Em alguns casos, também teve hostilidade para os indígenas, gente. Porque imagina, foi o caso, por exemplo, da Baía de Todos os Santos. Foi uma das colonizações mais bem organizadas. Você tinha lá o Francisco Pereira Coutinho, que era o mais rico de todos os donatários, era o Francisco Pereira Coutinho. Então ele organizou uma mega operação, chegou com mais de 600 donatários. Tinha ferreiro, carpinteiro, marceneiro, Ivan, Isaz e desceu. Essa mega operação assustou os indígenas locais. Porque tinha isso. A maioria dos lugares, quando os portugueses chegavam, gente, os indígenas recebiam eles e cuidavam deles, porque eles ficavam com dó dos portugueses. Chegava lá, 30 portugueses passando fome, sede, com aquela barba gigantesca, fedido. Então os indígenas praticamente resgatavam. Passaram mais de 100 anos resgatando português esfomeado, doente na costa brasileira. Porque eles não viam insegurança naquilo, sabe? Depois, quando os portugueses se organizaram, criaram cidades e exércitos, aí eles começam um processo de genocídio indígena. Tá? Mas, por exemplo, na Bahia, os indígenas se assustaram, e aí que, imagina, chegaram 600 portugueses. A arminha de fogo não tinha nem direção na época, então não adiantava. A guerra naquela época dos europeus era na espada mesmo. 10 mil indígenas com arco e flecha com a ponta envenenada. Não dá, tá? Morreu todo mundo. Então tinha isso também, tá? Muito difícil colonizar. Beleza. Imagina, os carros movidos a vela ali na 85, descendo a toda. Aqui, gente. Beleza. Como as capitanias hereditárias fracassaram com o projeto de colonização, o rei de Portugal faz uma segunda tentativa. Nessa segunda ele tá mais animado. Por quê? Por causa de Pernambuco. Duarte Coelho, que foi o capitão donatário de Pernambuco, gente, ele foi muito bem sucedido. Ele construiu vários engenhos que transformavam as suas plantações, suas imensas plantações de cana-de-açúcar, em açúcar in natura, açúcar mascavo, numa época que açúcar, o peso do açúcar, gente, era comparado ao peso do ouro naquela época. Era no início do século XVI, um negócio assim absurdo. Então, o Duarte Coelho ganhou dinheiro demais. Foi quando o rei de Portugal percebeu que, pelo
modelo de Pernambuco, era possível colonizar essas terras porque era viável economicamente, tá bom? E aí o rei de Portugal vai tirar taturana do bolso, vai investir dinheiro dele, vai mandar funcionários reais, altamente qualificados, muito navio, apoio logístico, ele vai entrar sério nessa história para colonizar. É quando ele cria, em 1548, o sistema de governo geral. Beleza? Então foi criado pelo rei português Dom João III, em 1548, justamente para completar o processo de centralização administrativa e colonizar essas terras, tá bom? Agora, deixa eu contar uma coisa que o Igor já perguntou, vou adiantar aqui, vou voltar aqui. Havia duas capitanias em que os governos gerais, a princípio, no início, tinham muita dificuldade de ter alguma preponderância sobre, que é Pernambuco e São Vicente, porque os capitães dessas duas capitanias não aceitavam a autoridade do governo geral, não, tá? Especialmente Pernambuco. O Duarte Pacheco não aceitou, recebeu o governador geral, tá? Então, agora, todas as outras que fracassaram, o governo de Portugal pegou de volta. Elas continuavam existindo como unidades administrativas, só que sob o governo geral do cara que morava na Bahia, que foi escolhido para ser a sede do governo geral. Construiu-se a cidade de Salvador, na Bahia, para ser a sede do governo geral, tá, gente? Inclusive, ele tinha vários funcionários, veio toda uma burocracia com ele, uma estrutura estatal, você tinha um ouvidor-mor, que cuidava da justiça, era alguém do direito. O ouvidor-mor, que era como se fosse o ministro da economia, que recolhia impostos, cuidava do pagamento da folha salarial, das obras públicas, né? O capitão-mor cuidava da segurança, ele cuidava da segurança tanto por terra como por mar, tá, gente? E todas as capitanias hereditárias eram submetidas ao governo geral. E em cada capitania hereditária você tinha as câmaras municipais que dividiam a forma de organização. Aí a gente vai para essa última, assim, que são as câmaras municipais. Acho que foi o Igor que perguntou, foi? Ah, a Gabriela perguntou de São Vicente. Gabriela, Pernambuco foi um sucesso, eles ganharam muito dinheiro com açúcar. São Vicente, eu vou usar, presta atenção nessa palavra que você vai entender. São Vicente não é que ela foi um sucesso. Ela sobreviveu aos trancos e barrancos. Tentaram plantar cana, não pegou muito bem. A exportação é complicada porque é um lugar mais difícil de chegar na Europa, por conta das correntes marítimas. Foi bem mais complicada a situação de São Vicente, tá? Então, assim, um sucesso no sentido econômico, de dar lucro e retornar impostos para a coroa portuguesa, foi só uma, Pernambuco. São Vicente não. Tanto que São Vicente dá origem a São Paulo, aos famosos paulistas, bandeirantes paulistas, era uma capitania muito mais isolada da Europa, que eles tinham menos contato comercial, cultural, por isso eles tinham muito mais influência indígena. Vocês vão estudar comigo lá depois, mais à frente, que os paulistas do século XVIII, os bandeirantes paulistas, era gente que falava tupi-guarani no dia a dia. Andava descalço, sempre com arco e flecha, olhinho puxado, por conta disso, porque São Vicente ficou muito isolado de Portugal, porque não era uma província muito rica, não era uma capitania muito rica, beleza? Mas sobreviveu porque foi um sucesso. Tranquilo? Aqui, gente, as câmaras municipais é a administração local, tá? Em nível municipal. Quem que podia participar das câmaras municipais? Os chamados homens bons. Os homens bons, gente, era só homem acima de 25 anos de idade, casado, cristão velho, ou seja, não podia ser judeu, de uma família de judeus recentemente convertida, não. São chamados cristãos novos. Não, vocês não podiam. Tinha que ser cristão velho. Nossa, isso é estranho. Muito aí, ó, que tá assistindo aula, com certeza é cristão novo. Seja judeu convertido. Eles tinham que mudar o sobrenome judaico. Eles colocavam nomes de árvores frutíferas nos judeus. Aí tinha Oliveira, cristão novo, seja de origem judaica. Oliveira, Moreira, Pereira, Parreira. Moreira, já falei Moreira, né? Se você é Oliveira, Pereira, Moreira, Parreira, você não poderia ser um homem bom, porque você tem sangue judaico. Tá? Aqui, ó, nenhuma impureza racial, ou seja, ancestralidade negra, indígena ou judia. Tá? E claro, tinham que ser proprietários. Para participar das chamadas câmaras municipais. E nas câmaras municipais, os homens bons discutiam as principais questões municipais, eles decidiam, né, as questões ali de legislativas e administrativas em nível municipal. Belezinha? Tranquilinho? Ribeiro também, né? E eu vou colocar aqui, gente, agora, as nossas questões, para a gente começar a responder e comentar as questões desse capítulo, tá? Aqui, ó. Alguém tinha pedido lá um, não foi? Então vamos direto para um. Vamos lá. Aqui, gente, questão 1. Leia o é certo para responder as questões a seguir. Não tá dando para ver, não. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá? Opa, não, aqui. Aí, vamos lá. Leia o é certo para responder as questões a seguir. O coração econômico na época, Veneza, tem cada vez mais dificuldades em assegurar a competitividade de seus produtos. Em 1504, os navios venezianos já quase não encontram pimenta em Alexandria. As especiarias dessa proveniência se revelam muito mais caras do que são encaminhadas da Índia portuguesa. A pimenta embarcada pelos portugueses em Calicut é 40 vezes menos onerosa do que a que transita pela Alexandria. Aí, gente, ó, complemento do que a gente estava conversando na aula passada, lembra? Os portugueses criaram uma nova rota para o Oriente, passando pelo Sudáfrica, chegaram lá em Calicut, na Índia. E os produtos orientais que vinham de Calicut, e lá em Calicut você tinha especiarias, seda chinesa, porcelana chinesa, linho indiano, tinha produto pra caramba. Eles chegavam na Europa bem mais baratos do que os produtos trazidos pelos mercadores italianos pelas rotas mediterrâneas. Beleza? Então já estava funcionando. Aqui, ó. O início da colonização efetiva do Brasil por Portugal, historicamente condicionado pelos fatos referidos pelo certo, teve início assim que os navegadores chegaram às novas terras. Errado, gente. Os navegadores chegaram às novas terras em 1500, na expedição de Cabral, tá? Oficialmente. E não começou a colonização imediatamente. A colonização efetiva do Brasil vai começar a acontecer cerca de 30 anos depois. Beleza? Então ela não está errada. B. Projetou a hegemonia portuguesa no comércio atlântico. Gente, vamos lá. Na verdade, não havia hegemonia portuguesa no comércio atlântico, né, gente? Por quê? Porque nós temos os espanhóis. Lembra disso? Desde 1492, os espanhóis estão lá sendo a mosca que pousou na sopa dos portugueses, na pedra no sapato deles. Então a B está errada, não havia hegemonia portuguesa. C. Enriqueceu a metrópole com a descoberta de metais preciosos. Não, gente. Aqui, no Brasil, os portugueses vão encontrar metais preciosos só em 1692. Ou seja, 200 anos depois, tá, gente? Então não foi isso. D. Tardou-se devido aos lucros auferidos com o comércio oriental. De fato, como eu disse para vocês, os portugueses estavam muito mais interessados no comércio do Oriente, que estava dando vultosos lucros. Então, isso tardou a colonização aqui na América, que estavam mais preocupados com o comércio oriental. Vamos ver a E. Foi financiado pelos lucros gerados pelo comércio de especiarias. Não, gente. Então, a colonização aqui, quando ela começou, na década de 30, 1532, para ser mais exato, ela foi financiada pela própria produção açucareira, daqui mesmo, tá bom? Então, ficamos com D de doido. Não é isso, moçadinha? Vou colocar a próxima, a 7.
vejamos a 7, número da sorte, número cabalístico. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui a carta do Pero Vaz Caminha, tá vendo? Nós conversamos a respeito. Leia com atenção o fragmento retirado da carta de Pero Vaz Caminha. E quando veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles, os índios, se levantaram conosco e alcançaram as mãos, ficando assim, até ser acabado. Então, tornaram-se a assentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos. Isso aqui é o Peu Vaz Caminha, retratando a primeira missa no Brasil. Eles desceram aqui na costa brasileira, a expedição de Cabral, uma semana, né? Uma semaninha. Aí ergueram uma cruz, rezaram uma missa. E os indígenas acompanharam, com respeito e tal, sem entender muito. É aquela imagem, retratada, é o momento retratado naquela imagem do Pedro Américo que eu mostrei pra vocês, né? Aqui, ó. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas. Em tal maneira sossegados que certifico a vossa alteza que fez muita devoção. Os indígenas perceberam, gente, que aquele momento era importante, era sério para os portugueses. E isso é universal, eles viram pelo tom, pela face, pela fisionomia, pelo ritual, né? E respeitaram muito. E o Pero Vaz Caminha viu nisso uma propensão ao cristianismo, uma coisa assim. Aqui, ó. A narrativa que projeta sobre as populações nativas uma visão de mundo cristão, já em relação à carta de Caminha, para o rei de Portugal, pode-se dizer que é uma narrativa que projeta sobre as populações nativas uma visão de mundo cristão, como se o Brasil fosse uma espécie de paraíso edênico. Sim, o Éden, né? A visão do Pero Vaz Caminha foi estereotipar aqueles indígenas que eles tinham encontrado como uma visão do cristão europeu, como se aquilo ali fosse o jardim do Éden, que aqueles indígenas estavam no paraíso, essa coisa toda, que é uma visão eurocêntrica, né? De taxar os indígenas com a visão deles cristã europeia. Beleza? Vamos ver as outras, tem que estar errado. B. Um relato imparcial sobre as populações indígenas. Não foi imparcial, gente. O Pero Vaz Caminha tá usando todo o seu olhar europeu, cristão, eurocêntrico, para analisar aqueles indígenas. Então, não foi imparcial, foi parcial. C. Uma narrativa capaz de identificar a verdadeira essência das populações indígenas. Verdadeira essência, gente? Claro que não. Tá? Vou subindo aqui, errado aqui. Relato imparcial. Narrativa capaz de identificar a verdadeira essência das populações indígenas. Não foi capaz, gente. Na verdade, ele estava jogando um monte de estereótipo, um monte de preconceito da cabeça dele nos indígenas. Não, tá. Tá. B. Um relato que expressa total ignorância e despreparo do cronista sobre o caráter dissimulado e estratégico das populações indígenas. Gente, pelo amor de Deus. Caráter dissimulado e estratégico das populações indígenas não é isso. Os indígenas viram aquilo ali como algo que não fosse inofensivo, viram que era importante para aquelas pessoas aquele ritual, respeitaram. Não foi por estratégia. Vamos pegar eles depois. Não tem nada a ver. Essa ideia é a mais errada de todas. Um relato sem valor histórico. Errado, gente. Tem valor histórico, sim. É uma fonte primária. Ah, professor, mas ele tem o preconceito dele. Mas ele não é o historiador sou eu, que vou olhar aquilo, e até o preconceito dele é fonte primária pra mim. Pra quê? Pra dizer que os portugueses daquela época eram preconceituosos pra caramba. Eu não disse análise de fontes primárias, tá? É uma pessoa, um português, testemunho ocular, contando a primeira experiência de contato entre portugueses e indígenas na costa do que hoje é o Brasil. Isso é um relato importantíssimo, tá? É uma fonte primária, é um documento histórico importantíssimo para nós historiadores. Belezinha? Então, tem valor histórico, sim. Então, ficamos com A de amor. Belezinha? Gabriela, ela foi construída para ser sede, tá bom? Quando o rei de Portugal decidiu criar aqui o sistema de governo gerais, ele já, uma das ordens que ele deu, foi construir uma sede, uma cidade, para ser sede do governo geral nessa nova colônia. Beleza? Então, a cidade de São Salvador já foi construída para ser a capital, a sede do governo geral. Tanto que Salvador foi a primeira capital do Brasil. A segunda foi o Rio de Janeiro, a terceira vai ser Brasília. Beleza? E aí, gente? Qual agora, hein? Qual que vocês querem? Aliás, adoro Salvador, gente. Salvador foi feita num lugar, Salvador Antiga, que você vê a praia lá embaixo, e você lá de cima. Então você vê, se o navio tá chegando, você vê de longe. É um lugar estratégico, sabe? Você vê o navio de longe. Tanto que tem a Salvador Baixa e a Salvador Alta, que é a Salvador Antiga, que a pessoa enxergava tudo lá. E aí, no século XX, construiu-se o elevador Lacerda para conectar esses dois núcleos de povoamento. Mas eles estavam lá de cima observando, questão de segurança. Aqui, ó, vamos para 8. Aqui, ó. Aqui, gente. Os povos pré-históricos do litoral do Brasil eram seminômades e deixaram com vestígios de sua presença o quê? Zigurate? Não, Zigurate é dos babilônios, lá na Mesopotâmia. Stonehenge? Não, Stonehenge é um monumento de populações da pré-história na Inglaterra. Hipogeu também não. É o quê? Sambaqui. Por isso que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Vou voltar um pouquinho. Opa, aqui, ó. Os sambaquis. Belezinha, Eduardo? Então, a 8, nós ficamos com A de amor. Sempre amor, sempre amor. Pode criatividade. Qual que é a próxima? 10, né? Vamos para 10 agora. Aqui, gente. Acerca dos povos pré-colombianos e dos habitantes do Brasil anteriores à colonização, marque V ou F. V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro aqui, ó. Todos, sem exceção, já haviam estabelecido uma organização política e social extremamente estratificada. Estou perguntando os povos pré-colombianos e dos habitantes do que hoje é o Brasil, anteriores à colonização. Aqui, ó. Estratificada, estamental e hierarquizada. Baseado em laços de parentesco. Não, gente, vamos lá. Algumas sociedades aqui, de fato, tinham uma estrutura social e política extremamente estratificada. O que é estratificada? Estratificada, dividida em estratos. Uma pirâmide com muitos. Você tem ali, ó, várias camadas sociais, tá? Hierarquizado, ou seja, é o caso dos astecas, gente. Os astecas você tinha lá o imperador, a nobreza em volta do imperador, os militares, os altos sacerdotes. Aqui você tinha os sacerdotes de grau mais baixo, você tinha os comerciantes. Então, os astecas, por exemplo, tinham uma sociedade altamente estratificada, estamental e hierarquizada. Agora, havia grupos de povos nativos, aqui onde hoje é o Brasil, que tinham uma organização social muito mais simples, tá, gente? É o caso, inclusive, da maioria dos povos de matriz tupi. É simples, eles viviam ali numa espécie de... Era quase uma igualdade material mesmo. Todos tinham sua habitação, comiam em conjunto, caçavam em conjunto, pescavam em conjunto. Então a primeira aqui é falsa, tá, gente? Segundo, haviam sociedades agrícolas sedentarizadas e algumas nômades.
que não dominavam a domesticação de animais, cultivo sistemático, e viviam por cento, portanto, de caça coleta. De fato, gente, aqui onde hoje é o Brasil, os povos nativos, eles tinham níveis de desenvolvimento material muito diferentes, tá? Você tinha alguns povos, como por exemplo, povos do litoral, né, os tupiniquins, os tupinambá, que já tinham uma agricultura muito desenvolvida, de mandioca, de milho, tá? E eram sedentários, viviam naquela comunidade. Outros povos não, mas no interior, você tinha vários povos que viviam da caça e da pesca, mudando de lugar para lugar, nômades. Então havia muita variedade, tá? Então a segunda é verdadeira. Terceiro item. Em algumas regiões específicas, a agricultura se desenvolveu mais intensamente e o acúmulo de experiências culturais resultou numa maior condição de desenvolvimento entre essas populações. É verdade, tá, gente? Então, o que essa questão está perguntando para vocês é se você tem conhecimento da diferença entre as nações nativas da América. Você acha que é tudo índio, é tudo igual? Você vai errar isso aqui. Então você tinha povos que já tinham agricultura desenvolvida, arco e flecha, desenvolvimento material, aquela coisa. E você tinha outros povos que eram nômades, tinham outra forma de cultura material, mais rudimentar, tá? Então, verdadeiro é também. A quarta aqui, ó, no Brasil, o período inicial do processo de colonização coincide historicamente com o processo de sedentarização dos povos nativos, sua introdução ao mundo agrícola e da pecuária. Não, gente. Quando foi que chegaram aqui, eles aprenderam a cultivar mandioca, batata, milho, com os nativos. Os indígenas que ensinaram eles. Inclusive, salvou a Europa da fome, viu? Foi a América que salvou a Europa da fome. Não fosse a batata de origem americana, e que eles dão uma raiva, gente, eles chamam de batata inglesa. Que inglesa o quê? A batata é americana, tá? Não fosse essa batata, você não tinha tido a Revolução Industrial, que foi propiciada pelo aumento das populações inglesas e irlandesas, pelo fornecimento massivo de carboidrato dado pela batata de origem americana. Gente, o milho, por exemplo, é considerado o alimento básico do italiano, a polenta italiana. Só que até o século XVI, até o contato do europeu com o americano, não tinha milho na Europa, não. Milho americano. Muito carboidrato. Antes disso, eles dependiam do quê? Do trigo. Salvou o italiano da fome também. Pipoca, né, moçada? Você tem pipoca em todo lugar do mundo. Pipoca é origem americana, enfim, gente. Foi a agricultura das Américas, o know-how, a tecnologia agrícola dos povos indígenas que salvou os europeus da fome nos séculos XVI em diante, viu? Aqui, ó. Então ficamos com D de 8. Belezinha? Vamos pra 20 agora, gente? Imagina, gente, um mundo sem batata, milho, mandioca, caju, abacaxi, cacau, chocolate. Chocolate aqui também. Era das Aztecas, chocolate. Assim, tudo isso. Vamos pra 20. Aqui. Sobre o período pré-colonial, é correto afirmar. A. Um grupo de mercadores portugueses, representados por Fernão de Noronha, arrendou o direito de exploração do território no início do século XVI. Gente, comentei com vocês agora, não foi? Não comentei? Que o Fernando de Noronha, ou Fernão de Noronha, ele é um cristão novo, ex-judeu convertido, que arrendou essas terras aqui no período pré-colonial para ficar com o monopólio da exploração do pau-brasil. Inclusive, é esse Fernão de Noronha, o primeiro arrendatário dessas terras aqui, diante da coroa portuguesa, que dá nome ao arquipélago de Fernando de Noronha, que infelizmente eu nunca tive o prazer de visitar. Alguém já foi? Pô, gente, podia ter alguém bem rico nessa sala pra ir chamar a gente, já pensou, gente? Ir lá e falar, olha, eu gosto demais de vocês, são a melhor turma. Professor e colegas, vamos todos, eu pago. Aqui, ó, sem milho, mundo seria... Que é isso, Fernando? Você realmente é contra milho, hein, Fernando? Que é isso, cara? Você é contra pamonha, Fernando? A gente vai te encher, cara. Se você é goiano, você é contra pamonha, devolve a carteirinha de goiano. Não merece, não merece. Fernando vai levar a gente. Fernando, já te devolvi a carteirinha de goiano imediatamente. Esquece que eu falei. Vai me levar pra Fernando de Noronha? Esquece que eu falei. É isso, cara. Viu como é que é o ser humano? Fernando, é interesse, cara, interesse. Ai. Mas vamos lá. Eu, Ludmilla, quem me dera, Ludmilla, imagina. Viagem todo mundo. Eu faço a parte, ó. Que a dica. Quiser pagar viagem pra mim, eu adoro viajar, hein? Eu só trabalho pra poder viajar. Quiser pagar viagem, eu faço papel de guia turístico. Você paga as contas, eu fico o dia inteiro falando sobre ele, sobre Leva na Grécia, Paris, adoro, Londres, Salvador, Recife. Eu faço de guia turístico. Quando a gente voltar, a gente ensina. No caminho a gente ensina o Fernando a comer pamonha, pelo amor de Deus, né, gente? Vocês lembram esses dias? Goiânia fez frio? Goiano não sabe lidar com frio. Aqui faz 15 graus, minhas alunas todas foram com bota de pecuária. Porque toda goiana tem a bota de pecuária. Já viu? Impressionante. 15 graus positivos, todas tremendo de. Aguenta frio demais. Cobertor, bota de pecuária. Chegou a noite, gente. Acabaram as pamonhas de Goiás. Que absurdo. O goiano não tá preparado pro frio. O frio fala, o goiano quer uma pamonha. Eu ganhei 5 pamonhas. Tive uma aluna que viu um desespero que eu postei, mas me deu uma pamonha de presente. Mas é isso, né, gente? Hoje eu terminei no horário, ó. Deu nosso tempo. Ó, beijo pra vocês. Fica registrada a promessa do Fernando, hein? Na hora oportuna, levar todo mundo pra Fernando de Noronha. E até a próxima aula. Exatamente, Fernando. Beijo pra vocês, gente. Deixa eu voltar aqui. E até mais.